Olá, graça e paz, irmãs. Como estão todas neste sábado maravilhoso? Hoje eu quero falar um pouquinho com as irmãs lá em Jeremias, capítulo 4, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 12. Diz assim: O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: Ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Assim o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: Veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou: O que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: Você está certo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Você consegue ver o que Deus vê? Dois prisioneiros estavam em uma prisão, dentro de uma cela que contava apenas com uma pequena janela com grades. Ambos olhavam pela janela diariamente, mas um deles via apenas as grades, enquanto o outro observava as estrelas que estavam do outro lado. Duas pessoas podem estar olhando a mesma coisa, mas captar realidades totalmente diferentes. Uma pessoa que vive com uma visão negativa, pronta para focar em fragilidades, falhas e fracassos, não poderá ver a mesma coisa que outra pessoa que vive com expectativas e está sempre pronta para receber algo bom da parte de Deus. Nessa passagem que nós lemos hoje, Deus mostra uma imagem a Jeremias e lhe pergunta: O que você vê? Jeremias responde: Vejo o ramo de uma amendoeira. Ele não viu somente com seus olhos, mas sim teve uma visão daquilo que Deus estava fazer ainda. Ele não focou em sua condição, nem em suas desculpas, ou na condição do povo de Israel, que nesse tempo estava vivendo desconectado de Deus, mas viu muito além da sua própria realidade. O que você vê? A amendoeira que Jeremias viu é a primeira árvore que floresce depois do inverno, anunciando uma nova temporada, a primavera. Essa árvore também é chamada de O Despertador. Deus usou essa visão de uma árvore para chamar a Jeremias e usá-lo como um despertador em meio ao seu povo naquela época. Deus o chamou para ser a igreja, uma igreja que desperta gerações, uma igreja que anuncia uma nova temporada, uma igreja que está dando frutos com o novo que Deus está fazendo. E nesse momento, mesmo no meio dessa crise, você consegue ver o que Deus vê? Desde a criação do mundo, Deus entregou visão à humanidade. Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva desobedeceram, imediatamente depois do seu erro, Deus traz uma visão de salvação para a humanidade. Ele começa falando da serpente, declarando a visão que Jesus viria para corrigir o erro, o pecado que eles haviam acabado de cometer. Isso continua por todo o Antigo Testamento, em que Deus, cheio de graça, não se cansa de trazer uma nova visão ao povo de Israel, apesar de toda a desobediência. O plano de Deus iria se cumprir. Jesus Cristo viria. Nosso Deus é um Deus de visão. Deus não disse, lá em Jeremias, que os libertaria do exílio. Contudo, ele disse que tinha uma visão para o seu povo. Não importa a situação que o povo estava vivendo, não importa a situação que nós estamos vivendo, não podemos ficar estagnados nem andar para trás
mas sim como filhos de Deus, devemos sempre nos mover em direção ao que Deus está nos mostrando. A resposta sempre virá, mesmo que pareça demorar, porque Deus é uma fonte inesgotável de visão e sempre tem mais para seus filhos, sempre tem mais para as nossas vidas. Por isso, se você hoje se encontra abatido, eu quero animá-lo para que escreva a visão que Deus está lhe mostrando. Caminhe na direção de Deus e espere, porque as promessas de Deus sempre se cumprirão. Sejamos pessoas com mais visão do que recursos, que seguem adiante, porque sabem que a necessidade é uma oportunidade para uma nova possibilidade. Para encerrarmos, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz assim: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Então, meus queridos, a verdade é que quando nós estamos vivendo sem a visão, que é a combustível dessa fé, que faz com que nós possamos crer que Deus abrirá todas as portas, que a palavra de Deus diz que o justo viverá por sua fé, por sua própria fé. Não pela fé do pastor, pela fé do líder, ou pela fé de quem está falando, mas a fé do justo acelera o processo do cumprimento de visão. Uma visão sem ação é meramente um sonho. Ação sem visão é um passatempo, mas uma visão com ação pode mudar o mundo, pode mudar o seu mundo. Cada um de nós tem a sua medida de fé, e é essa fé que temos que exercitar para